A área de tecnologia vai ser o RH para contratação de agentes de inteligência artificial. Essa foi a provocação feita pelo Jensen Huang, CEO da NVIDIA, numa palestra dele que viralizou algumas semanas atrás. O que isso tem a ver com cultura da sua empresa e o mais importante, como é que você vai montar o seu quadro futuro de empregados considerando essa nova composição? Inteligência artificial, tecnologia e gente, seres humanos. Esse é o tema do Dell Insights. Algum tempo atrás, eu e minha família fomos desafiados com o cuidado com o meu pai. Meu pai passou por uma cirurgia para retirada de um tumor, ficou com sequelas e nós precisamos pensar a respeito de ter um cuidador para o meu pai. Ele e minha mãe vivem sozinhos, moram sozinhos e eles precisam ter cuidados especiais nessa fase que eles estão da vida. E nós nos deparamos com um mercado de trabalho extremamente aquecido, o mercado de trabalho de cuidadores de idosos. Eu já deveria ter isso no meu radar, porque isso é uma macro tendência. Se você tem acompanhado as macro tendências listadas aí nas últimas décadas, uma delas é o envelhecimento da população. Então a gente já vê empreendedores, por exemplo, do entretenimento, fechando casas de show e abrindo lares para cuidados com idosos. Ou a gente vê especializações na área médica apontando para o cuidado com idosos. Então nós temos aqui uma macro tendência de cuidado com as pessoas. Do outro lado, a gente tem a fala do Jensen Huang dizendo que a área de tecnologia vai ser o novo RH para contratação de agentes de IA. E eu vou colocar mais um tempero nesse molho. O Yuval Harari, no seu livro As 21 Lições para o século XXI, ele faz uma provocação extra ainda. Ele diz que no futuro, provavelmente, enfermeiros vão ganhar mais do que médicos. Então, o que os cuidados com o meu pai, o que os agentes de IA sendo contratados por tecnologia e um enfermeiro ganhando mais do que um médico tem a ver com o teu quadro de colaboradores, com o teu budget e com a sua cultura? É sobre isso que a gente está falando. Vamos falar sobre alguns dados econômicos e sociais. Bom, o Fórum Econômico Mundial recorrentemente e historicamente vem apontando os desafios sociais e econômicos que nós vamos enfrentar pelo efeito inteligência artificial e tecnologia. Quando ainda nem existia inteligência artificial, os relatórios do fórum apontavam a necessidade de criação de novas vagas de trabalho que tivessem viés em tecnologia. E olhe como o mundo avança rápido. Nós já não estamos mais falando dessas posições. Por quê? Porque nós tivemos o advento da inteligência artificial. Hoje, o grande desafio é um desafio social. Será que nós vamos ter tempo suficiente para criar novos postos de trabalho na mesma velocidade que eles estão sendo destruídos pelo advento da inteligência artificial? Então, quando o Jensen Huang fala que agora a área de tecnologia vai ser um suposto RH, e aí eu tenho dúvidas por que esse H está nesse nome, uma vez que nós estamos falando de humanos, mas esse é um assunto à parte. Mas quando o Jensen fala que nós vamos ter uma área de tecnologia contratando agentes, isso tem um link direto com o número de assistentes e analistas que você tem no seu quadro de trabalho. Por quê? Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, o novo cuidado com as pessoas, cuidado inerentemente àquilo que é humano, por isso que o Yuval fala que um enfermeiro talvez no futuro ganhe mais do que um médico, porque é muito mais complicado e eu vou ter que pagar mais uma pessoa que se dispõe a trocar a fralda de um idoso, em contrapartida uma pessoa que pode aprender um prompt, Então isso aqui talvez valha muito mais na necessidade do que aquele outro. Então, quando o Yuval coloca isso, quando o Jensen fala sobre as novas profissões, isso tem link direto com o número de assistentes e analistas do teu quadro de colaboradores. Porque assistentes e analistas, eles trabalham no meio, entre aquilo que é tecnológico e na necessidade do humano. E tudo que está nesse meio hoje, ele está sendo substituído e muito melhor produzido pela inteligência artificial.
Então, se você é CEO, empresário, líder de RH, dica que eu te dou, comece a pensar desde já num indicador de número de assistentes e número de analistas que você tem no seu quadro de colaboradores. Linke isso com EBITDA, com faturamento, seja o que for, mas essa é uma medida que tem que cair. Não estou colocando nessa conta aspectos sociais, estou só colocando os teus aspectos econômicos de folha de pagamento versus produtividade. Então você tem que pensar muito nisso. Mas qual que é o efeito disso também na cultura organizacional? Se você tem um quadro de colaboradores que tem um elevado número de assistentes e de analistas, provavelmente a sua cultura seja uma cultura de pouca delegação, de pouca autonomia e provavelmente um nível de hierarquia muito alto, que vai totalmente contra com o que o mercado está nos dizendo que vai ser uma composição de quadro futuro com o advento da IA. Então, esse é uma questão que você tem que se preocupar? Eu diria que sim, com a cultura de autonomia, com a cultura de inovação, com onde está a sua régua de governança, qual é o nível de hierarquização que você tem dentro da sua empresa. Se esses são dados que estão passando desapercebidos de você, da sua área de recursos humanos, tome muito cuidado. Porque o que a gente tem aprendido nesses últimos anos é que a evolução tecnológica ela está em ritmo acelerado e exponencial. E as empresas que não se prepararem para esse futuro correm um risco muito sério de verem as suas ações em recursos humanos em composição do seu quadro de trabalho, colocarem elas num grande desafio econômico e de resultados. Então, a fala do Jensen Huang, as provocações do Yuval Harari têm tudo a ver com o jeito que você monta o seu quadro de trabalho, com o seu budget de pessoas e com a cultura da sua empresa. E eu quero terminar aqui confessando para vocês que uma das minhas crenças foi diretamente afetada com a fala do Jensen Huang. Por quê? Eu sempre tive para mim que uma empresa que não tem colaboradores trabalhando, não tem gente, não tem ser humano trabalhando, isso não é mais uma empresa. Isso é um app, uma plataforma, um sistema, né? Mas quando você pega o Jensen Huang dizendo pra gente que no futuro a área de tecnologia vai ser o novo RH, esse foi um desafio para mim e para minha crença. Eu não sei o que você acha. Eu ainda continuo acreditando que se uma empresa não tem gente trabalhando nela, ela não é mais uma empresa. Ela virou um aplicativo, uma aplicação sistêmica. Mas fica aqui o questionamento. O Jensen Huang só provocou, foi um insight legal ou foi uma profecia? Se foi uma profecia para você, tome cuidado, porque o futuro do seu trabalho está super comprometido. Eu ainda continuo acreditando que nós vamos ter empresas que vão se dedicar só ao cuidado humano e todo o resto vai ser tocado sim por inteligência artificial. E se você não tem noção de como montar um plano estratégico de cultura organizacional que leve em consideração o budget, o headcount, o futuro da composição da tua força de trabalho, a régua de governança, qual é o nível de hierarquia necessário para o teu negócio considerando os desafios de IA, se você não sabe como fazer isso, você tem que falar conosco. Porque nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts no desenvolvimento de planos de cultura que vão fazer com que a sua empresa esteja preparada para o futuro. E quando que é esse futuro? Pelo que a gente tem visto aí, hoje mesmo é o futuro. Então entre em contato conosco, os contatos estão aí na descrição do vídeo. Grande abraço, a gente se encontra na próxima. Ficou bom? Ficou bom? Cara, e a gente ainda nem falou da aposta do Sam Altman, né? Como é que era a aposta? Quando um fundador de empresa lançará o valor de 1 bilhão e contratar. A aposta do Sam Altman será... A aposta do Sam Altman é quando que um fundador vai conseguir chegar ao valor de mercado de $1 bilhão com um único colaborador. Se você ficou até o final do vídeo aí, escreve nos comentários quando que você acha que isso vai acontecer, né? Boa, né?